Amém, queridos? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos. Eu tinha falado para os irmãos que nós íamos continuar a ministração da semana passada. Nós vamos meditar no capítulo 4. E nós paramos aí no versículo 22, então nós vamos meditar a partir do capítulo versículo 23. Mas preste atenção. Algumas pessoas que estão presentes, não tiveram aqui do domingo passado. Deixa eu só atualizar vocês do que nós estávamos falando e o que nós vamos falar, dar um breve resumo. Jesus havia falado para a igreja, para os discípulos dele, que após a sua morte e ressurreição, Jesus foi preso, quando estava lá no monte em oração, e foi levado para a casa do sumo sacerdote, Anás e Caifás, o sogro e o genro. Lá ele foi julgado, num julgamento injusto, sem direito à defesa, foi condenado, foi espancado e foi entregue para Pilatos, para que Pilatos pudesse matá-lo. Pilatos, a princípio, se recusou a matar Jesus, não quis, e esses anciãos de Israel, pressionaram Pilatos, falando o seguinte: se você não matar Jesus, nós vamos fazer uma denúncia a Roma, falando que você é um traidor de Roma. Eles ameaçaram o governador da Judéia. Nós vamos falar que tem um criminoso e você não quis fazer justiça, você se negou, então vai haver uma intervenção militar aqui, Roma vai vir e vai julgar você. E aí Pilatos, pressionado, com medo das ameaças, Pilatos, então, manda açoitar Jesus. E depois de açoitar Jesus, ele fala: agora eu já cumpri, já puni, nós vamos libertá-lo agora. Porque ele já foi julgado, foi condenado. E porque ele já foi julgado e condenado, então, já foi castigado, agora eu vou soltá-lo. Então Jesus já havia sido condenado, ele foi açoitado. Só que agora as pessoas: não, você não pode soltar ele. Ele precisa de uma pena maior. Ele tem que ser crucificado. E Pilatos se recusou mesmo. Pilatos não queria, até porque não podia, porque Jesus já havia pago a pena. Jesus já havia pago a pena. Então, agora, pressionado, Pilatos, então, manda crucificar Jesus. Aqueles caras que mandaram matar Jesus, então, o texto que nós vamos ler agora, em Atos, tinha acontecido aproximadamente 2 meses, um pouco mais, que Jesus havia morrido. E Jesus falou para os discípulos assim, depois que ele morreu e ressuscitou: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, e o Espírito Santo vai revestir vocês. Vocês vão receber o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Vocês vão receber poder, virtude. Lembrando que antes de Jesus falar isso, Pedro havia negado a Jesus ali no dia da crucificação. Uma mulher perguntou assim para Pedro, falou assim para Pedro: você é um discípulo de Jesus? E Pedro falou: não, eu não sou. E passou um pouco, a mulher voltou e falou: olha, você é discípulo de Jesus. Eu vi você com Jesus. E Pedro: não, mulher, já falei para você que eu não sou. Passou um pouco tempo, a mulher volta e fala para ele: você é discípulo de Jesus. O seu sotaque é de Galileu.
e eu vi você com Jesus, você é discípulo. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro fica desesperado, e Pedro começa a amaldiçoar a mulher e a praguejar. A Bíblia fala que Pedro começou a xingar aquela mulher de tudo quanto é nome. Ele lançou maldições sobre aquela mulher. Ele falou: mulher, eu já falei para você que eu não sei quem é Jesus, que eu não conheço Jesus, e você está insistindo. E começou a xingar, e a Bíblia omite os xingamentos que ele fez contra aquela mulher. Uma mulher, uma criada, não era nem uma mulher importante na sociedade, uma criada, uma serva, uma serviçal, uma pessoa da mais baixa classe social, confrontou Pedro, e Pedro foi capaz de negar a Cristo. Depois desse acontecimento, aí então, Pedro se arrepende, Pedro volta ali para os discípulos, Pedro não queria encontrar Jesus, e Jesus manda um recado, fala para Pedro que é para ele ir encontrar comigo na Galileia. Jesus teve que falar isso para Pedro, porque Pedro está tão envergonhado. E agora, depois da ressurreição, Jesus falou: fique em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês serão revestidos do poder. E vocês vão testemunhar de mim em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e confins da terra. Tipo assim, Goiânia, Goiás, Brasil e o resto do mundo. Vocês vão ser minhas testemunhas. Lembrando que a palavra testemunha quer dizer martíria, vem de martíria, que é Marte. A testemunha que Jesus está falando é um mártir, uma pessoa que é capaz de dar a vida pela sua verdade. E aí eles ficam em Jerusalém, são revestidos do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo. E aí, logo após eles receberem o Espírito Santo, acontece o que nós vimos no capítulo 3. Pedro vai para o templo orar, e lá no templo ele encontra um paralítico, e Pedro põe as mãos sobre esse paralítico, puxa esse paralítico. O cara tinha mais de 40 anos de idade, o cara nasceu paralítico, ele nasceu paralítico. Ele pede uma esmola para Pedro, Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda, e Pedro pega ele pela mão, puxa o cara. A Bíblia diz que quando ele puxa, o tornozelo dele se firma, o cara fica de pé e começa a andar e pular por todo o templo. O cara tinha mais de 40 anos, quase 50 anos de idade. O cara começou a andar e a pular no templo, e todo o povo vê o milagre. E aí Pedro começa a pregar para as pessoas, para a multidão. E é interessante que Pedro agora fala para uma multidão, um homem que estava com medo de uma mulher, agora uma serviçal, agora se levanta e encara uma multidão e fala assim: olha, vocês mataram Jesus. Quando Pilatos quis soltar Jesus, vocês crucificaram. Vocês mataram o autor da vida. Mas vocês fizeram isso na ignorância. E agora Deus manda que vocês se arrependam e se convertam. Então Pedro confrontou aquela multidão dizendo: arrependam-se e convertam-se, para que venha um tempo de refrigério, para que os seus pecados sejam perdoados, para que vocês possam alcançar refrigério. E aí, nós não sabemos quantas pessoas tinham ali, mas das que tinham ali, das pessoas presentes, 5.000 pessoas se arrependeram e entregaram a vida para o Senhor Jesus. Então, um homem que não era capaz de falar com uma empregada doméstica, agora se levanta diante de uma nação e proclama a palavra, confrontando os pecados daquelas pessoas, desafiando aquelas pessoas. E aí os sacerdotes veem aquela cena, mandam prender Pedro, né? E Pedro agora de novo, mais uma vez agora, Pedro agora vai ser julgado por Anás e Caifás, que está escrito aí no versículo de número 6, de Atos 4, 6, que fala assim:
como o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram. Então agora, pouco mais de 2 meses que eles haviam julgado Jesus, aquela turma que julgou Jesus, que espancou Jesus, que sentenciou Jesus à morte, agora está diante de Pedro e João. E eles fazem uma pergunta para Pedro e João, dizendo o seguinte: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder? Com que autoridade? Em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro e João estão diante ali agora das pessoas mais importantes. Era como se fosse aqui para nós o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, aqui no Brasil hoje, o Rodrigo Pacheco. Esses caras, eles comandavam o Sinédrio, eram os senadores da nação. A mais alta corte, os caras que mandaram matar Jesus há 2 meses atrás. E Pedro fala para aqueles homens o seguinte, né? Diz o versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo. E esse versículo está aqui para nós entendermos a mudança que aconteceu em Pedro. O que faz de um cara que tinha medo das pessoas, medo de falar do Evangelho, medo de confrontar as pessoas, agora chegue diante de uma multidão e fala contra a multidão, denunciando seus pecados, e agora chega diante das autoridades que mandaram matar Jesus. Pedro responde para essas pessoas: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, a pergunta é: em nome de quem? Ele, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. No nome de Jesus nós estamos fazendo isso. No nome de Jesus que esse paralítico foi curado. E nós estamos aqui pregando porque, com que autoridade? Porque o Cristo, Jesus Cristo, a quem vocês mataram e crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Ele nos mandou a pregar aqui. E é no nome de Jesus que nós estamos pregando e que esse homem aqui está curado. E as pessoas, diz o versículo, Pedro continua dizendo, versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome. É impossível uma pessoa ser salva, é impossível uma pessoa chegar a Deus, a não ser por Jesus. Não existe outro nome. Nem se você for direto ao Pai. Não, eu quero Pai, eu não quero falar com Jesus, eu quero falar com o Pai. Pai, me salva. O Pai vai falar assim: olha, esse ofício não pertence a mim. Eu deleguei esse ofício ao meu filho. Toda a salvação é através do meu filho. A própria Virgem Maria, quando deu à luz, na sua oração, a Virgem Maria falou assim, ó, a minha alma se alegra em Deus, em Lucas 1,45, está escrito lá, 46, a minha alma se alegra em Deus, meu Salvador, e o meu espírito rejubila em Deus, meu Senhor. Até Maria, a Virgem Maria, a Santíssima Virgem Maria falou assim, olha, a minha alma se alegra no meu Salvador, no meu Senhor, porque todos nesse mundo, como está dizendo Pedro aqui, se há um único meio de chegar a Deus é através do nome de Jesus, e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. O único meio de ser salvo é através do nome de Jesus. Por isso nós cantamos aqui, nós falamos isso. Esse nome é poderoso, poderoso esse nome é, mais forte do que tudo, esse nome é o nome de Jesus. Só o nome, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem por quê? Porque Ele está no Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
esse versículo vai ser o versículo mais polêmico desses dias, porque esse versículo já está causando e vai causar muita polêmica, porque esse versículo, as pessoas falam que que não dá margem para as outras religiões, porque todos os caminhos levam a Deus. Como é que, se esse versículo for aceito literalmente, como é que vai encaixar as religiões? As pessoas agora estão querendo escolher até quem vai morar no céu. As pessoas estão com a cabeça assim de que até Deus tem que entender que quem manda aqui é nós. Então, não, Deus, não pode ser assim, não pode ser só Jesus. Tem lugar para as outras religiões. Né? E muitas pessoas gaguejam quando estão diante da imprensa, do repórter, e falam assim, mas só Jesus salva. E vocês precisam entender que Jesus... Não há argumentação. Só Cristo salva, ponto. Não há outro caminho. Ninguém... mas... E se os judeus que não reconhecem Cristo vão perder, né? não entrarão no reino de Deus. Vão todos para o inferno. Qualquer pessoa que queira seguir qualquer caminho que não seja através de Jesus. Por quê? A pergunta é, mas vocês são exclusivistas, vocês estão separando, só vocês são salvos. É isso mesmo, irmão. Então, todo cristão, quer seja católico, evangélico, todo cristão que realmente é uma pessoa genuína na fé, só existe um caminho. Por que só Jesus? Porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que deu a vida. Maomé não fez isso, Buda não fez isso, Allan Kardec não fez, ninguém fez isso. Joseph Smith não fez, Ellen White não fez, Ellen White, né? Nenhum outro nome dessas grandes religiões, ninguém fez isso. Só quem viveu e deu a vida e pagou o preço da nossa salvação é Jesus. Foi Ele que, a Bíblia diz que Ele entrou nos céus carregando uma bandeja de sangue, não sangue de bodes e ovelhas e de touros, mas o seu próprio sangue apresentou a Deus o preço da nossa salvação. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus que pagou toda a nossa desgraça, a nossa miséria. Então nós somos salvos pelo sangue, pelo poder da morte de Jesus Cristo. Então, enquanto nós não entendemos isso, por isso que não há outro caminho, não há outro meio. Tem pessoas que falam assim, não, mas para ser salvo, precisa morrer e reencarnar. Não, querido, isso é salvação humana. Você vai por tentativa e erro até. Isso não existe. Não, para ser salvo, tem que ir para o purgatório para purgar o pecado e ficar lá até você. Irmão, purgatório não existe nada no mundo que purga pecado a não ser o sangue de Cristo Jesus. Só o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado, diz a palavra de Deus, né? João falando isso, né? Que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. João Batista falou isso, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do cosmos, do mundo, do universo, o sangue de Jesus. Por isso que só Cristo salva. E não há acordo, irmão. Não há outro meio, né? Porque qualquer outro caminho vai te levar para o inferno. Qualquer outro caminho é invenção humana. E aí, os anciãos ameaçam eles de morte. E no versículo de número 21, eles falam assim, depois de ameaçá-los, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinham sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Então eles ameaçaram, falaram, vocês não vão pregar o evangelho aqui em Jerusalém, está proibido de pregar o evangelho. Só, irmãos, presta atenção. Então, a partir de agora, nós vamos terminar a palavra aqui, que nós não terminamos aqui domingo passado. Esses irmãos agora, os apóstolos, vão para a igreja e compartilham com os irmãos.
reúne com os irmãos e conta tudo o que aconteceu. Olha, eles deram a ordem para nos calar. Eles soltaram um decreto aí que é proibido pregar no nome de Jesus. Não pode falar no nome de Jesus em Jerusalém, sob pena de morte. E aí, olha como que a igreja responde a essa situação. Versículo 23. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Ouvindo isto, unânimes, todos os irmãos reunidos, unânimes. Ninguém pensou diferente. A igreja em unidade e unanimidade. Diz o texto. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram. Preste atenção como que a igreja responde. Em primeiro lugar, reconhecendo a soberania de Deus. Que Deus é o Senhor da história. Que Ele domina sobre toda a história da humanidade. Que toda a história está nas suas mãos. E que nada foge do controle das suas mãos. O Deus que diz a palavra, que Jesus falou que até o cabelo da nossa cabeça estão contados. O Deus que chama bilhões e bilhões de estrelas que estão em bilhões de galáxias, né, em 6 bilhões de galáxias. A Bíblia fala que Ele todos os dias faz essas estrelas se levantarem e eles a chamam pelo nome, uma a uma. Cada estrela dessa. O Deus que cuida dos pardais. O Deus que cuida do lírio dos campos. E Jesus falou, olha, não, vocês não valem para Deus muito mais do que pardal. Vocês não valem para Deus muito mais do que os lírios. Então a igreja começa a orar dizendo, Tu, soberano Senhor. Quando nós falamos soberano Senhor, nós reconhecemos a soberania de Deus, a autoridade de Deus que Ele tem sobre todo o universo, sobre as nossas vidas. Ele tem um controle, Ele tem um domínio, e toda a nossa vida está na mão dEle. Ele diz, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Cada peixe, cada lambari, cada peixinho no oceano, estão todos contados. Ele diz, disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. 27. Porque, de fato, nesta cidade, vejo que os personagens que participaram da crucificação de Cristo estão todos ali presentes. Porque nessa cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios, os romanos, e gente de Israel, os judeus, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então presta atenção. Essas pessoas mataram Jesus. Mas matar Jesus fazia parte do plano de Deus. Morrer de morte, de crucificação, era plano de Deus. Jesus falou, ninguém tira a minha vida. Eu, espontaneamente, dou a minha vida. Então, tudo que aconteceu ali, a morte de Jesus, era parte do plano de Deus. E aquelas pessoas fizeram tudo aquilo. Então, elas são responsáveis pela morte de Jesus, porque elas mataram, cometeram um crime, e mesmo assim, elas estavam cumprindo a vontade de Deus. Né? Isso chama, é uma dualidade, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus está conduzindo a humanidade,
Você cometeu um mal, Deus deixou isso acontecer, Deus tinha controle dessas coisas, mas o mal que você fez, você é responsável por ele, isso não te omite. Então agora, no versículo 29, ouça a oração dos irmãos. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles. Olha para que essas pessoas estão nos ameaçando. Essas ameaças é um problema teu, Senhor, não é um problema nosso. Eles estão nos ameaçando de morte. Eles estão falando para que nós vamos morrer se nós pregarmos no nome de Jesus. Se nós falarmos no nome de Jesus e que Jesus ressuscitou, nós seremos sentenciados à morte. Então, Senhor, olha para as ameaças deles. Resolve essa questão das ameaças. Quanto a nós, o teu povo, os teus filhos, a tua igreja, quanto a nós, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Concede a nós intrepidez, concede a nós ousadia, coragem para proclamarmos a palavra de Deus. Nós vamos proclamar a palavra de Deus e nós queremos, Senhor, ser usados pelo Teu Espírito Santo. Queremos que o Senhor fale através de nós. Queremos que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor nos dê coragem e que essas ameaças, o Senhor resolva essa questão para lá, mas para cá o Senhor derrama graça, o Senhor derrama unção, o Senhor derrama vida. E eu quero dizer para você, nós precisamos aprender a orar como a igreja primitiva orava. Senhor, dai-nos ousadia e intrepidez para pregarmos a palavra de Deus. Dai-nos ousadia, Senhor. Dai-nos ousadia, né? Dai-nos, porque ao mesmo tempo que a Bíblia manda a gente pedir, Deus também ordena. Lembra de Josué? Josué, quando estava ali, que foi levar o povo da terra prometida, Moisés tinha morrido, e aí ele pegou e ele não sabia como fazer, como enfrentar aquela situação. Deus falou assim: olha, Josué, vou falar para você, Moisés está morto. O cara que você sempre escondeu atrás morreu. Agora é você que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Tenha bom ânimo e coragem, porque você vai ter que fazer essa obra. Então, ao mesmo tempo que Deus fala para nós, coragem, e se está faltando você coragem, a Bíblia também fala, peça a Deus ousadia, coragem, intrepidez para proclamar o Evangelho. E ele diz mais: olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Terceiro, quarto, né? Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Reconhecemos a soberania de Deus. Olha para as ameaças deles. Concede a nós ousadia. Enquanto nós estivermos pregando a tua palavra, estende as tuas mãos para fazer curas, sinais, prodígios, maravilhas, por meio do teu santo servo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Não está acontecendo muita curas em nosso meio no dia de hoje. Porque nós também não estamos orando pedindo a Deus cura. Nós não estamos buscando a presença do Senhor falando, Senhor, opera sinais e maravilhas. Opera milagres. Opera milagres. Deus opera milagres assim. Fantástico, sobrenatural. Deus ainda está operando. Mas são esporádicos, não é como naquela época. Ontem mesmo nós ficamos sabendo de um amigo nosso que mora ali na Califórnia. Um casal, a menina desde criança pastoreamos até hoje, né? Pastoreamos ela ainda à distância. E eles estão nos Estados Unidos e eles têm 3 filhos. E aí o Miguel fez vasectomia. E falaram o seguinte, olha, a vasectomia, quanto mais tempo for passando,
mas vai ficando difícil. Eu sei que mais ou menos até 5 anos a probabilidade da pessoa fazer e engravidar vai diminuindo. Quando chega a 5 anos é zero. A probabilidade é zero. E depois de 5 anos, a Ludmila, esposa do Miguel, ficou grávida. E ela, quando descobriu que estava grávida, ela falou: meu Deus do céu, meu marido vai pensar que eu fiz alguma coisa errada. E ela escondeu a gravidez do marido, do Miguel, com medo. Ela: gente, eu não fiz nada, estou grávida, meu marido tem vasectomia. E os filhos do Miguel, irmãos, e da Ludmila, tudo é a cara dele. Cara. E aí, até quando não teve jeito de esconder mais, ela pegou e contou, contou chorando, morrendo de medo. Olha, Miguel, tal. Só que a Ludmila é uma pessoa assim, de caráter, irmão. Eu conheço aquela menina desde criança, um caráter sim. E ela morrendo de medo, porque assim, é uma pessoa extremamente séria, íntegra. E aí ela pegou e, com muitos, contando, chorando para o marido: olha, eu quero dizer, não aconteceu nada, mas eu não sei, eu engravidei e tal. E o Miguel, um homem de Deus, tá tudo certo. E o menino nasceu a cara dele. Cara, assim, o mais parecido com o pai impossível. Ela é branquinha, ele é moreninho, o menino nasceu moreninho, com todos os traços dele, não precisa nem fazer nem DNA. E aí agora, alguns irmãos conhecem esse casal, né? Aqui da igreja. E aí, o Miguel agora voltou no médico: olha, eu não quero mais filho, não, eu quero fazer uma vasectomia. Aí foi lá no médico lá: mas você já é vasectomizado. Não tem nada aqui não tem nada a fazer não, cara. É impossível você ser pai. Aí como é que você explica isso? Né? E assim, nós estamos falando, Deus quis dar um filho. Né? Quantos testemunhos desses nós conhecemos assim, que nós já oramos por pessoas também que não podiam engravidar e que Deus abençoou e concedeu. Então, irmãos, Deus continua fazendo milagres. Agora presta atenção, essa igreja, nós precisamos pegar esse versículo aqui e ver o que a igreja está fazendo, dizendo assim: enquanto estende a tua mão para curar, sinais, prodígios por meio do teu santo nome. Então, irmãos, nós precisamos clamar: Senhor, usa a tua igreja, usa os pastores, usa a minha vida, usa os irmãos. Nós queremos ver sinais, prodígios e maravilha em nosso meio. Queremos ver o teu nome ser exaltado com cura. Irmão, porque isso é mandamento. Quando você vai lá para o Evangelho de João, capítulo 14, João 14, diz assim na palavra de Deus, versículo 12, olha o que Jesus falou em João 14, 12. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Olha o que Jesus está dizendo: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Jesus falou isso para nós. Falta a gente ousadia, coragem, intrepidez para poder entender que isso é uma promessa de Deus. Ele dizendo: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores, fará obras maiores do que essa, porque eu vou para junto do Pai. Lá em Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo 10, Jesus enviando os 12. Olha só. Versículo 5, Mateus 10, 5. Olha só o que a Bíblia diz. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Olha o que Jesus falou para os 12. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem na cidade dos samaritanos, mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho pregue o que... Olha só, o que é para pregar? Pelo caminho preguem que está próximo o reino dos céus. Curem os enfermos. Presta atenção. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos.
purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Então, presta atenção. Essas frases, vamos usar o português agora. Isso é um pedido, é uma pergunta ou é uma ordem? Isso é uma ordem, é um imperativo. Jesus falou: pregue o evangelho, cure os enfermos. Curem os enfermos. Ressuscitem mortos. Purifiquem leprosos. Expulsem demônios. Isso é uma ordem. E Jesus falou: olha, se você crê em mim, você fará as obras que eu faço e fará maiores do que essa. Aí eu pergunto aos irmãos, onde nós estamos errando? Por que nós não estamos obedecendo a ordem do Senhor Jesus? Por que nós não estamos obedecendo o mandamento do Senhor Jesus? De expulsarmos os demônios, curarmos os enfermos. Sabe por quê, irmão? Porque você não crê nisso. Nós não cremos nisso. E porque nós não cremos, nem a coragem de pedir para Deus: Deus, aumenta a minha fé. Torne esse versículo realidade na minha vida. Eu quero orar e declarar a cura em nome de Jesus. Irmãos, isso não é para o pastor, é para todos. Todos aqui têm o poder no nome. Por quê? Porque todos nós temos o nome de Jesus conosco. Então, a ordem é: preguem. Diz: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, convertam e os enfermos sejam curados, os mortos sejam ressuscitados, os leprosos sejam purificados, os demônios sejam expulsos. Essa é a ordem de Jesus. Jesus está falando: vocês receberam de graça, o dom está sobre nós, a unção está sobre nós, a vida está sobre nós. E ele conclui lá em Atos, capítulo de número 4, o último versículo, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Deus amou aquela oração, Deus estava dizendo amém. Deus enviou um terremoto ali e sacudiu aquele lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia. O que eles pediram? Ousadia. Dai-nos ousadia, Senhor, para pregar o evangelho. E quando nós pregamos o evangelho com ousadia, nós sabemos que vai haver milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Então dai-nos ousadia. E olha o que a Bíblia está dizendo: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia. Deus deu a eles ousadia. Anunciava a palavra de Deus. Amém?